Bom dia a todos. É com grande satisfação que a gente recebe aqui hoje a professora doutora Sue Dale Tunnicliffe, que é professora da Educação para a Ciência do University College London, do Instituto de Educação. A professora Sue Dale Tunnicliffe fará uma palestra no dia de hoje, 8 de junho de 2015, sobre o tema Educação para a Conservação Biológica, o que, por que, quem e como. E nesta conversa que nós temos agora, a minha primeira pergunta é justamente associada com o tema da palestra, né? Professor Sue Dale Tunnicliffe, thank you for being here with us. I would like you to talk a little bit about the approach that you're presenting today in your talk about conservation biology education, what, why, whom, and how. We're very pleased to have you with us. Well, I'm delighted to be here. Conservation biology education. At one point in my life, I was the head of education at the Zoological Society of London, where it seemed to me everybody was very, very involved in conservation. Okay. And I still go to a lot of zoo conferences about education. And it seems to me that they've lost their way because they're concentrating on the conservation and how to raise the money for the research, which is a wonderful biology research going on. But they seem to have overlooked these days the fact that many visitors, and especially the young children, do not understand what conservation really involves. Ok. A professora Sue Dale, ela, no seu histórico profissional, foi diretora de uma associação que coordena os zoológicos e ela tem tido um envolvimento grande com o tema de educação em zoológicos. E a preocupação dela em relação ao tema da conversa de hoje é porque tem havido uma forte concentração das atividades daqueles que estão envolvidos com o tema da conservação, uma preocupação muito mais em captar dinheiro para a pesquisa e muito menos em observar o quanto que é importante dialogar com o público, e principalmente com o público infantil que visita as instituições como zoológicos, Jardim Botânico e outras instituições que divulgam a ciência de forma geral para um público leigo. So, you can continue. So I am of the opinion that as a biologist who specialises in education, that we should make quite sure that the children, the young people, the teachers and the wider audience really understand the biology that you need to know in order to bring about effective conservation of the biodiversity and the environment. Young children need to know what is an animal, what is a plant, what do they need, where do you find them, what are their relationships within a habitat, how they're adapted to live in different types of habitat. And after they understand the biology, they can start understanding the issues of conservation biology. So they need the education. If they're going to be biologically literate citizens who can make a contribution to society, I really feel that we need to make sure people have the understanding and don't just get convinced by the very much the affective, emotional plea that in some cases zoos do make to their audiences to help them, support the save the white tiger, or I don't think we should be saving white tigers, they're a different issue, but they are very popular with zoo visitors.
so that they understand, say, where does the white tiger come from and why won't it survive in the wild? I think it's very important, and I do think that a lot of organisations, and indeed schools, when they're teaching about conservation, forget about the very basics that you need to have. If you're going to have a biological conservation literacy, you need to have the blocks that make up the understanding. A professora Su destaca a questão da importância do conhecimento da biologia, principalmente no seu vínculo com a educação. E ela tem tido uma preocupação em que estudantes, professores e o público em geral entendam a biologia a partir de uma preocupação com a proteção da biodiversidade, ou seja, para que esse público principalmente tenha uma compreensão das relações com o habitat, das relações com a adaptação, e que, compreendendo isso, elas vão entender muito melhor a própria conservação biológica. E justamente a ênfase dela é no sentido de que há um desafio de aumentar a alfabetização biológica, e nesse sentido, muitas vezes, as instituições se esquecem do básico, que é justamente sensibilizar o público, e prioriza muitas vezes aspectos de gestão e aspectos de pesquisa. Eu vou passar então agora a palavra para a professora Roberta Maia, que vai fazer então umas perguntas para a professora Su. Okay. So I would ask you, please, to tell us about the kind of research considering learning and spontaneous observation about science and about environmental places. What kind of research you've been doing and you consider important to improve? Su, eu gostaria que você dissesse para nós, por gentileza, qual tipo de pesquisa que você considera que você tem feito e que você considera relevante, importante para alavancar esse tipo de aprendizagem espontânea nesses espaços com os quais você tem trabalhado. Please. I'm going to say a very English word, gosh, what a lot to answer. I think it is essential that in all this research we actually find out what we would call the baseline understanding. What is it that the children know already to help them, that helps them interpret what they see? Because they do give explanations. There's a paper from about 1983 by Roger Osborne, John Gilbert and Beverly Bell. The work was done in New Zealand, and they talk about children's science. They also talk about school science and the scientist's science. And we have to understand the children's science, by which I mean how the children explain what they see in every day, how they identify plants and animals they see, and they look for the nearest fit. I saw a little boy, 5-year-old, in a museum at a natural history diorama last week, and he had been told to search for a rat. They were helping the children learn about identification, and he saw a little furry animal. It was in fact a dwarf mongoose. He said, "That's a rat." So I said, "Why do you think that's the rat?" And he said, "Because it's furry and it's got little teeth." And that's what he thought of as the essence of being a rat. And we need to help children, we need to listen to what they say and then help them understand the basis, the essence of an organism, so that they can then go on and develop their understanding further. And the same really applies to adults. I once heard a grandma, a mother and the daughter looking at oryx in a zoo in England.
And the dialogue was the effect that, oh look, isn't that nice? Oh, it's a goat. And they went on very unusually to say it's a goat because it's got hair, horns and hooves, which they share with goats. That was their understanding. If you work in zoos and museums and gardens, you will hear people say, oh, those stupid visitors. Did you hear what they said? But they're not stupid. I do a lot of work these days on natural history dioramas, of which we have very few left in England because they've been dismantled, is the polite word, by the administrators because they're old-fashioned. And they're not. They're the most wonderful tool for learning biodiversity, the environmental issues, the geology of a natural habitat. And my mind's gone completely blank. I know what I was going to say. I was doing some work in Edinburgh at their new, they're about 15 years old now, natural history dioramas, but they show the evolution of the fauna and flora of Scotland from the last ice age. And you could enter from either end, although you were meant to go in from one end, but the visitors didn't know that. And you'd hear the staff saying, look at those visitors, they've gone in the wrong way, aren't they stupid? The more important thing was a number of visitors looked at these dioramas and said, oh, this is nice, this is the seasons, because the Ice Age had the snow and then it looked as though it was going through the times of the year. And it wasn't made very clear in the signage. That's one of the problems with educators and people who know. They can't put themselves in the place of people who don't know. And I really think I ought to apologise to many students I taught when I first started teaching advanced level zoology and then biology, because I told them a lot. And what we should be doing is listening to the learners and take our interactions from there. So a lot of my work is on the spontaneous comments, conversations of children in school doing a science investigation or people outside in the everyday world about what they see in the streets, what they see in the zoo, what they see in the botanic garden, what they see in the museum. And that gives us a starting point. So we should be listening to them and developing our strategies that way, instead of pontificating and saying this is what they should learn. That's what governments and so on tend to do. And of course, as teachers, we have this great dilemma. We have a moral duty to, say, the government, because they provide the money, but we also have a moral and ethical duty to our learners to give them a sound education in processes and skills as well as the facts. Doutora Fiu destacou que a pergunta colocada é muito desafiadora, mas o essencial é ter uma compreensão básica sobre aquilo que as crianças sabem, aquilo que elas conhecem. Dei um exemplo de um trabalho publicado na Nova Zelândia faz 15, 20 anos, que fala da ciência para as crianças, como as ciências explicam, como elas identificam a fauna, a flora, não? E ela citou um exemplo de uma criança que viu um animal no zoológico e disse que era um rato, não? E aí lhe perguntaram, mas por que você chama isso de rato? Eu falei, bom, porque ela tem pele e tem dentes pequenos, então é uma forma de captar, de identificar determinado animal a partir da sua vivência, do seu conhecimento. Então, o que a professora Fiu destaca é justamente que, independente de que ela não tinha identificado o animal, há uma importância de ouvir aquilo que é dito e dialogar com a compreensão que as pessoas têm. Cita um outro exemplo de adultos no zoológico olhando um animal, era um ônix, não? E ela diz, mas isso parece uma cabra. Por quê? Bom, porque ela tem cabelo, tem chifres e parece uma cabra, não? E aí ela comenta que funcionários faziam pouco caso dessas respostas delas, ou ironizavam essas respostas,
dizendo que as pessoas não entendem nada, não? Mas, de certa forma, o que está aí colocado é justamente digamos, a forma como as pessoas têm um determinado conhecimento e esse conhecimento serve para estabelecer pontes, diálogos, compreensões. Então, ela citou o exemplo também dos dioramas nos zoológicos, não? Que são essas peças que antigas, não? Que são desenhadas, que são construídas assim, indicando situações, não? É comum ainda, aqui mesmo no Museu do Zoológico em São Paulo tem dioramas, eles estão desmontando, mas eles têm dioramas. Ela falou justamente que muitos desses objetos que faziam parte de uma forma de transmitir conhecimento mais tradicional estão sendo desmontados pela administração também na Holanda. Então, ela observou que num diorama na Escócia, em Edimburgo, as pessoas, esse diorama falava da evolução da fauna na Escócia, e as pessoas tiveram uma compreensão de que se tratava das estações na Escócia, não? Então, como, de certa maneira, isso explicita mais uma vez que não estava muito claro o que as pessoas estavam vendo e como isso, de certa maneira, se associava muito mais à visão que elas tinham, à interpretação que elas faziam, né? Então, cabe destacar, então, nesse sentido, que um dos problemas da educação para a ciência que é muito importante de ouvir aqueles que podemos chamar aprendentes, não? Por exemplo, observar as interações das pessoas e como elas veem os objetos, as situações que são descritas ou são apresentadas. E, nesse sentido, não é para fazer pouco caso ou ironizar a falta de compreensão ou a compreensão no modelo, digamos, que os professores podem ter. Mas o grande dilema dos professores é justamente um dilema moral e ético. E isso, na medida em que você avance cada vez mais para ter essa compreensão de como esses aprendentes assimilam ou compreendem um determinado objeto frente ao qual estão, poderá ampliar as formas de se fazer uma educação muito mais dialógica e muito mais interativa. I want to thank you very, very much for your challenging talk today. We're looking forward to hearing you, and if you want to say some last words, eu queria dizer então que estamos muito contentes de recebê-la, de termos a oportunidade de ouvir da sua grande experiência no tema e com certeza de poder fortalecer esse diálogo entre a Universidade de São Paulo e o University College em London. I'd like to say it's very, very nice to be here, because we hear a lot about Brazil and the very exciting work that goes on here, especially from Sao Paulo. It's one of the universities one knows about, and the problems that we have are not just my country or your country, but they're across the world. And the more we can talk to each other and perhaps collaborate and work together, perhaps we will solve some of the problems and at least have some really meaningful biology and other science education happening in our schools and in our communities, so that we can share and solve everything that's going on. So let's hope. See what we can do. Então, a professora Sil agradece muito essa oportunidade e fica muito contente dessa oportunidade de estar no Brasil e também pela primeira vez aqui na Universidade de São Paulo. E ela também disse que os problemas que ela está apresentando são problemas que são de fato universais. E o importante deste diálogo, principalmente destes diálogos educativos,
é a possibilidade de ampliar as interações em torno da educação para a ciência e de compartilhar, enquanto pesquisadores e docentes, a possibilidade de desenvolver pesquisas que permitam avançar neste campo que tantos caminhos ainda tem por percorrer. Muito obrigado.